Olá, amigos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso Recordações da Mediunidade, um curso que nós programamos para esta segunda-feira, para o início dela. E hoje eu tenho aqui a companhia do amigo Jorge André, que vai estar junto aqui nesse momento de estudo do primeiro capítulo. E como é uma programação espírita, nós vamos iniciar com uma prece. Então, eu vou pedir que o Jorge André faça a prece inicial, para em seguida a gente conversar sobre o nosso trabalho. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou muito grato a esse convite que Dora Rodrigues nos fez. E vamos realmente dar o máximo que a gente puder e falar um pouquinho do que a gente sabe sobre a questão mediúnica e a questão de todos esses assuntos pertinentes à doutora Ivone Pereira, né, uma grande médium, que a gente tem muito que aprender e muito também que trocar aqui opiniões. Então, em nome de Jesus, de Maria, Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides, nós pedimos que a espiritualidade que intui nesse trabalho antes que nós pensemos em fazer algo aqui terreno, que a gente possa ter o auxílio e a orientação dessas entidades junto conosco, hoje e sempre, assim seja. Graças a Deus. Bem, meus amigos, como eu falei, essa é a nossa primeira aula. Nós vamos começar a estudar o livro Recordações da Mediunidade. E já no início, o primeiro capítulo, nós vamos iniciar falando de letargia e de catalepsia. E aí a gente se pergunta, sim, mas por que logo no início da obra esse tema? Justamente porque era uma das faculdades que a dona Ivone apresentou desde que nasceu, né? E essa faculdade, embora ela seja um acontecimento raro, mas muitos casos, ultimamente, nós temos visto nos noticiários, né? A imprensa noticiando pessoas que foram dadas como mortas e que despertaram durante o velório, o necrotério e mesmo dentro do túmulo. Então, esse fenômeno, conhecido por letargia e por catalepsia, é antigo. Encontra-se em várias partes do Evangelho. E nessa obra, o Dr. Bezerra de Menezes traz esclarecimentos à luz da doutrina espírita que nos convida ao estudo para sabermos lidar com essa questão quando ela se apresentar em nossa vida, dentro do nosso trabalho mediúnico, na nossa vida de relação, onde quer que a gente se encontre. Então, nós vamos iniciar o primeiro capítulo, que vai tratar dessa questão, mas antes que iniciemos, eu vou colocar aqui um videozinho rápido do Dr. Noé de Toledo, que ele traz um parecer médico com relação à letargia e à catalepsia. Vamos lá. A palavra catalepsia, ela vem do grego e vem da palavra catalepsis, que significa ataque. Mas a catalepsia, ela ocorre normalmente nas pessoas. Existe a catalepsia que a gente considera normal e aquela que a gente considera patológica, que é extremamente rara. A catalepsia normal é o seguinte: todas as vezes que nós nos deitamos para dormir, quando a gente começa a dormir, perder a consciência do real e entrar na consciência do sono, há um desligamento dos movimentos do nosso corpo. Eles se desligam, de modo que nós perdemos o controle do corpo, a gente não consegue mais se mexer. E quando a gente acorda, o processo mental de acordar ocorre simultaneamente ou ocorre logo em seguida em que desapareceu a catalepsia natural do sono, de modo que quando você acorda, você já é novamente capaz de se movimentar e de controlar o seu corpo. Mas ocorre casos ainda dentro da normalidade em que você, durante o sono, percebe que está dormindo. Algumas pessoas conseguem fazer isso. E na hora que elas têm esse insight, essa percepção, elas querem movimentar o corpo e é impossível, porque ele vai levar um tempo, que leva de alguns segundos, até 3 minutos pode demorar para voltar a ter o controle. Se ela já passou por isso 1 ou 2 vezes, entrou em desespero, porque não podia controlar o corpo, embora estivesse consciente. Mas se ela já passou mais de uma vez, aprendeu que quando ela sente isso e ela acorda, basta ela ficar quietinha, respirando normalmente, que o processo vai se reverter e ela vai voltar a movimentar o corpo dela naturalmente, num prazo bastante curto. Mas existe a catalepsia patológica, que é muito rara, em que a pessoa permanece durante muito tempo, horas, às vezes até mais um dia, paralisado,
Ela está consciente, ela percebe as coisas que estão acontecendo e não é capaz de movimentar o corpo, está desligado esse mecanismo. As causas são muito difíceis de serem determinadas. A gente acredita que traumatismo cerebral pode causar isso, tem pessoas que têm isso e apresentam também epilepsia, né? Algumas doenças nervosas podem estar relacionadas à catalepsia patológica, mas ela é muito rara. Então, veja bem, rapidamente ele falou sobre essa questão, deixando claro para nós que catalépticos todos nós somos todos os dias, né? Através desse momento de sono em que o nosso corpo se desliga, a gente se desconecta e a aparência de que a gente foi, né? Então, nós vamos tratar de uma questão que diz respeito à mediunidade, está no livro. Mas antes eu queria ouvir, Jorge, você, o que você achou da fala do Dr. Noé? E Dora, a gente sabe, né, que antes desse médico que você acabou de passar o vídeo, né, que falando um pouquinho da opinião dele técnica, né, a gente sabe também que Dr. Bezerra de Menezes, e uma das coisas que Chico também sempre falava, pelo menos eu sempre ouvi isso desde os meus 18 anos, e perguntaram uma vez para Chico, né, como era essa questão da morte, né? Chico, você tem medo da morte? Ele diz assim, mas minha querida, por que nós devemos ter medo da morte? Né? Nós não devemos ter medo da morte, porque todos os dias, ao a gente dormir, a gente, né, nós temos a experiência da pequena morte. E um belo dia, né, exauridas essas energias fisiológicas, espirituais e perispirituais, a gente vai se conectar à pátria maior, né, ao nosso real mundo, né, de evolução, que é o mundo espiritual. Então, essa mensagem, essa resposta de Chico, né, quando ele foi perguntado, e embasado também por Kardec, né, como codificador da nossa doutrina maravilhosa, a gente vai ver lá na própria codificação vários pontos, e que a gente estuda no REG também, né, sobre as energias espirituais, sobre os fluidos espirituais, sobre o fluido cósmico universal. A catalepsia é esse fenômeno que vai realmente, né, por algum motivo, né, vai nos suspender, né, essa energia em algum ponto, que eu costumo, né, correlacionar com as questões dos chakras, né, que são nossos fulcros de energias que estão ligados aos fluidos e a nosso corpo, né, perispiritual, nosso corpo espiritual, como muitos estudiosos falam, né, corpo espirítico, né. Perfeito. Então, vamos aqui. Olha, eu queria lembrar para você que está nos acompanhando nesse estudo, que essas nossas falas, elas não, vamos dizer assim, não isenta você do estudo. Existe a obra, leia, porque o que nós vamos tratar aqui, algumas coisas poderão não estar presentes. E vocês que vão estudar, vão perceber algumas informações, vão ter também um outro entendimento, e isso a gente coloca tudo em discussão no grupo ou nos encontros que faremos. Então, nós vamos aqui iniciar de acordo com o estudo, e vamos lembrando também que nós vamos dividir esse primeiro capítulo em 2 momentos. Hoje nós vamos falar sobre catalepsia e epilepsia, no segundo momento, as causas dele. Então, o doutor Bezerra inicia esse livro, a Ivone Pereira, colocando a questão 424 do Livro dos Espíritos, que trazendo para essa questão da catalepsia, diz que cuidados dispensados a tempo poderão restituir a vida a um ser que poderia morrer se não fosse socorrido. Quer dizer, essas pessoas que têm esse processo de catalepsia, de letargia, quando chegam a esses momentos extremos, se elas forem socorridas a tempo, elas com certeza não passarão por esse processo de serem dadas como mortas, ou muitas vezes até serem enterradas vivas, como a gente sabe de relatos que já aconteceram, né? Porque existe uma condição de auxílio. E os espíritos dizem a Kardec justamente que é o magnetismo, que vai restituir o fluido vital que falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, já vi aqui, nessa questão primeira, que a dona Ivone colocou para iniciar o estudo dessa obra, a gente já percebe
a espiritualidade nos falando do magnetismo e do poder de restituição do fluido vital para o funcionamento dos órgãos do nosso corpo, Jorge. Como é que é isso? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso. O que você tem para dizer? Quando a gente começa a estudar no Livro dos Espíritos, né? Aquelas mais de 1000 questões que tem lá, você vai para algumas questões específicas, né? E você sabe que Miramês tem aquele trabalho até que você nos prestigiou, comentando, né? Muito além da questão do Livro dos Espíritos. E a gente sabe que tudo em nosso universo material, semimaterial e espiritual, tudo é energia, né? E já dizia Einstein, né? Energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado. E a doutora Marlene Nobre, na sua maior capacidade que ela tinha e amizade com Chico Xavier, em vários livros que ela escreveu, um deles, né? A Alma da Matéria, ela fala exatamente isso, né? Onde nós somos seres, né? De luz, né? Nós somos luz condensada. Então, tudo é energia ao nosso redor. E lá nos idos de Mesmer, quando ele falava do magnetismo animal, muito questionado na sua época pelos próprios médicos, pela academia, entre aspas, de medicina, e Mesmer, posso-se dizer que era uma pessoa que gostava desse assunto, né? Questão do magnetismo, da energia, que ele sabia que as células produziam, né? Tinha essa desconfiança, né, empírica. Então, tudo é energia, tudo é magnetismo, né? Então, a gente está vivo dentro de um corpo que, por união amorosa das nossas células, se unem, né, cromosomicamente a uma matéria, a um pensamento, que somos nós, e essas bilhões de células estão ligadas energeticamente à nossa energia quintessenciada. Então, quando a gente deprime, quando um cachorrinho que está na nossa família fica estressado, ele perde energia, ele começa a perder a saúde, ele adoece, ele pega uma doença. Então, todos esses mundos, mineral, vegetal, animal, hominal, e esse mundo, né, espiritual, tudo isso, hoje nós estamos conseguindo conceber que estamos todos ligados a esse magnetismo, a esse amor divino, a essa energia. Então, simplesmente é isso. Quanto mais a gente estiver conectado com Deus, mais amor a gente puder proporcionar a nós mesmos e a nossos semelhantes, mais a gente vai ter saúde e mais assim a gente vai se equilibrar trabalhando com energias possivelmente mais positivas, né? E o Dr. Jaide, ele me permite aqui estender a resposta. O Dr. Jaide até fala que a gente, nos trabalhos que ele desenvolve a nível de educação doutrinária para a desobsessão, aquelas entidades que somos nós desencarnados, às vezes ele trabalha com a energização, né, e a rotação dos chakras, invertendo os spins para ajudar ou para, às vezes, socorrer aquela entidade muito inteligente, mas com muitos problemas. E como você fez a pergunta, né, essa questão, sem dúvida, se todos os dias tem prova disso, né, essa questão do magnetismo, ela constitui dentro de nós a positividade, a energia, a saúde, né? Então, já e voltando para o início da minha resposta, como diz Einstein, que é um verdadeiro ser espiritualizado. Nossa energia é a nossa massa, vezes a velocidade da luz ao quadrado, velocidade da luz divina, do amor divino. Então, nós temos uma relação direta com esse magnetismo. E que bom que a gente pode transmitir. Não sei se eu lhe respondi. Sim, sim. Bom que a gente pode transmitir ao outro, né, que está passando por essa deficiência, que está com essa dificuldade. Comentando essa pergunta, Kardec faz aqui alguns esclarecimentos com relação à letargia e à catalepsia, onde ele diz que deriva do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, que é uma causa fisiológica ainda inexplicada. E nós vimos aí no vídeo passado que o nosso amigo falou de traumatismo craniano, falou de epilepsia, são possibilidades que a medicina está estudando. E eles diz que na letargia, a suspensão das forças vitais é geral. A aparência da criatura é de morte mesmo. Por isso que existem esses casos que se confundem com pessoas
aparentemente mortas, né? Já na catalepsia, esse fenômeno, ele atinge uma parte do corpo, uma parte mais ou menos intensa do corpo, mas a inteligência continua se manifestando livremente. Quer dizer, na catalepsia paralisa uma parte do corpo, mas a pessoa vê, ouve, conversa, entende o que está acontecendo. Já na letargia, não. Na letargia, a suspensão é geral. Não tem como se mover, não tem como se movimentar, embora a mente, o entendimento do que se passa em redor, tudo esteja presente. E aí ele fala que a letargia é sempre natural, ou seja, esse fenômeno que suspende por completo as nossas forças vitais é sempre natural, e a catalepsia é, por vezes, magnética. Então, vamos querer entender bem isso aqui, porque a gente sabe que, quando se fala de letargia e catalepsia, o comum que a gente sabe a respeito dessa história é justamente isso. A pessoa é dada como morta. Ela não tem nenhuma expressão mais de vida. E aqui o Kardec faz um esclarecimento que existe uma diferença. Letargia é a suspensão geral, a aparência de morte mesmo. Catalepsia, não. É aí uma suspensão localizada numa parte do corpo, a pessoa ainda consegue se movimentar, é aquela pessoa que fica catatônica, que fica sem vitalidade, que não consegue se movimentar, coisas dessa natureza. Então, não dá para confundir com morte, não, esse estado, não. Segundo o que Kardec coloca aqui, né? Mas ele diz que a letargia é sempre natural. E a catalepsia é, por vezes, magnética. Como é que você entendeu isso, Jorge? Depois eu vou dizer como é que eu entendi. E Dora, a gente sabe que nada é por acaso, né? Às vezes a gente pensa que, quando você falou desse estudo, né, para a gente, fez o convite, e a gente fez agora, em 3, 4 semanas, um curso avançado, né, com o doutor Jaider Rodrigues, que é um médico maravilhoso da AME Minas Gerais, e que eu tenho vários livros dele, né? Tem um livro que eu sempre estudo, que é Saúde Mental, e ele também conduz o Hospital André Luiz, né, que faz parte do apoio aos doentes, né, do hospital, lá, da parte de tratamento mental, que ele tem muita orientação também, faz essa dupla aí, ele comenta também, né, sobre do Roberto Lúcio, que se dedica também a essa questão da esquizofrenia, né, dos problemas que são espirituais tratados com seres humanos, né? E ele faz esse apoio, tanto médico, como também o apoio da reunião mediúnica atrelada ao problema da saúde mental. E ele deu um curso avançado, muito maravilhoso, onde ele diz, chamado dois livros saíram daí, de 10 anos, 15 anos, do trabalho de desobsessão desse grupo de médios que faz parte dessa equipe lá da AME Minas Gerais, e que ele fala casos reais e orienta, deu esse curso na internet para ajudar aqueles grupos que estão há mais de 15 anos trabalhando com desobsessão, e hoje nós temos uma função nisso, isso é, hoje esses grandes grupos como o seu aqui de Parnaíba, como o nosso de Teresina, como o dele de Minas Gerais, como outros grupos de São Paulo, Rio e outras cidades, como o grupo lá do doutor Luiz Gonzaga Pinheiro, que você também me apresentou os livros dele. Hoje esses grupos trabalham exatamente, né, com a questão avançada dessa espiritualidade que atinge a nossa humanidade, né? Espíritos extremamente inteligentes, trevosos, mas que se desensibilizaram em relação ao coração, ao chakra cardíaco. E eu vou fazer uma correlação que você pode parecer que não tem uma correlação direta, mas tem. Ele fala que quando esses espíritos chegam nas reuniões, tão inteligentes que são, e tão trevosos, que não querem mais ter nenhum tipo de emoção que os traz à reflexão, né, do Cristo, ele chega com o chakra cardíaco totalmente bloqueado. E ele orienta nesse curso. Jorge, Dora, seja lá quem estiver fazendo o curso. A gente não deve chegar e fazer, abra seu coração, porque às vezes a entidade ela já se afasta, já sai de tão inteligente e tão entendedora desses fluidos magnéticos
E eles trabalham, às vezes, com indução, com hipnose. E é isso que acontece quando eles estão ali obsediando, quando eles estão maltratando tanto o ser encarnado como o desencarnado. Então, essa questão, a letargia é quando a gente, por um vício, né, ou por um hábito que foi tratado ao longo das nossas reencarnações, eu entendo, você formou um fenômeno letárgico. Então você já sai, se desprende, já é uma coisa, como a gente conversou nos bastidores, é uma coisa de animismo, né? Você é aquela sua própria energia, você se exterioriza. E é por isso que é natural. Quando ele é cataléptico, né? É como se fosse uma cartaz, um cartaz daquele ponto. Está ligado ao que é um chakra, está ligado ao que é um vício que você tem, e a gente pode tanto induzir a rotação do spin para que esse chakra ele comece a rotacionar, se ele estiver travado, e a gente vai dizer, eu vou acionar o seu chakra cardíaco para você começar a sentir as emoções do amor, da ternura, né, da sua família que está aqui, que vem com você há anos fazendo isso. E o médium, né, ele tem que ter esse processo de educação, de tratamento mediúnico, porque se ele não tiver, ele é como se ele tivesse aquela oportunidade de, às vezes, ter todas aquelas mediunidades que estão ligadas a todos os chakras. E, às vezes, vem com mais de 7 mediunidades. Então, é por isso que, às vezes, ele se exterioriza e sai. E é o que nós vamos falar aqui da dona Ivone Pereira, né? Quando ela se exteriorizava e, às vezes, saía, e até acontecia fenômenos que você vai falar aí ao longo das aulas. E tem aqueles médiuns que não se educam, não estudam, não praticam, não vão para a reunião, e aí se desequilibra naquele chakra sexual, naquele chakra da gula, e aí ele faz o quê? Ele colapsa um dos chakras, e aí nós temos as relações, né? De saúde psicológica, ou saúde nervosa, com saúde mental e espiritual. E a gente falou também nos bastidores, com a questão, né, das pessoas que às vezes têm filhos, e aquela criança tem um problema neurológico, segundo alguns médicos, e quando eles vão ver, se aprofundar, às vezes o problema é totalmente espiritual, né? Correlacionado com o corpo físico, com o perispírito. E aí nós temos hoje, naquele compêndio Joana de Ângeles, né? Psiquiatria Iluminada, mais de 28 patologias totalmente ligadas à saúde espiritual e à saúde mental. Então, o meu entendimento vai por esse lado. É bem interessante, porque assim, nós vamos tratar de mediunidade. Muitas questões ao longo dos nossos encontros vão ser trabalhadas fora daquilo que o livro apresenta. Mas eu achei interessante, Jorge, essa colocação da letargia natural e da catalepsia magnética, porque assim nós vamos ver, como você bem falou aí, que nós podemos naturalmente proporcionar esses estados por questões de viciações, nós vamos ver agora em seguida, ou induzido por ação magnética de entidades inimigas, de seres que querem nos prejudicar, coisas dessa natureza. Então, aqui, o doutor Bezerra de Menezes, nós estamos estudando o que o doutor Bezerra de Menezes comentou sobre essa questão. Então, o que ele diz? Que a medicina, ela não se interessa por letargia e catalepsia, porque é como se ela entendesse que não é da alçada dela curar. É como se ela entendesse que não tem nada a ver com o corpo, então não tem nada a ver comigo. Mas a ciência psíquica e a doutrina espírita se interessam, sim, porque podem curá-las e até evitá-las. Isso aqui são palavras do Dr. Bezerra de Menezes. Podem curá-las e até evitá-las, provocá-las, contorná-las, dirigi-las, orientá-las e delas extrair conhecimentos. Então, nós estamos vendo hoje, como esse neurologista falou, que essa fala do Dr. Bezerra de Menezes é de 55 anos atrás, né, da época que esse livro foi lançado, que não havia um interesse da ciência médica nessa questão. Mas hoje a medicina já fala de situações como o traumatismo craniano, como esse médico acabou de falar, como a questão da esquizofrenia, de muitas outras situações que estão sempre atreladas a essa questão da letargia ou da catalepsia. Então, quando ele diz que é do nosso interesse e que essas situações, quando se manifestam na criatura,
elas podem ser curadas e até evitadas, porque pode se dar um direcionamento, pode se orientar e extrair conhecimento disso, ele está nos convidando ao estudo. Porque eu não sei você, Jorge, nem quem vai nos ouvir, mas essa questão, para mim, ela é uma ilustre desconhecida. Eu não tenho entendimento, conhecimento dessa questão da epilepsia, da catalepsia, como tratar, como auxiliar. E eu achei maravilhoso que tenha começado por esse item, porque eu já li esse livro há um tempo, mas eu li e não atentei para essas questões. E agora eu estou pensando, se podem ser curadas, se podem ser evitadas, se podem ser provocadas, se podem ser dirigidas, orientadas, opa, então tem que ter informação a respeito disso, né? E o doutor Bezerra de Menezes vem nos trazer essas informações e ele faz um alertazinho aqui que eu achei muito interessante para nós, porque ele diz que nós, os adeptos da doutrina espírita, se não curamos essas crises catalépticas, primeiro é porque são raras, né? Não acontece, pelo menos no tempo que eu estou na doutrina, eu nunca tive contato com uma pessoa que tivesse esse processo. Então, são muito ignoradas por muitas pessoas, acredito eu. E não temos instrução doutrinária com relação a isso. Então, ele diz que se apresenta essa situação diante de nós não vamos curar porque nós não temos instrução doutrinária necessária. Se a gente tivesse, a gente poderia, sim, fazer esse acompanhamento, essa orientação, essa instrução e ajudar essas pessoas. Isso é sério, viu, Jorge? Pense aí como você tem para me dizer com relação a essa questão. Dora, na realidade, eu sempre, lá no nosso programinha da Agenda da Reforma Íntima, a gente está sempre conversando com alguém, né, nas terças-feiras, a partir das 23 horas, eu comecei a falar, e lá tem 2 programas que a gente fala desse livro de saúde mental do Dr. Jaider. E em algumas entrevistas, em algumas pessoas que eu andei conversando, eu sempre falo, pessoal, vocês já perceberam como o mundo está mudando? Vocês já perceberam que não dá para a gente ter mais uma análise localizada e que a espiritualidade maior, ela sempre falou que a doutrina espírita, a nossa maior caridade é a divulgação. E você lembra, Dona, a gente conversando quando você falava que ia surgir, né, futuramente, esses jornais, sem ser jornais, né, que é o que se falava naquela época, né, então que é hoje uma grande rede mundial, que é essa rede da internet. Então eu sempre falo com as pessoas do ponto de vista como começou o espiritismo no Brasil e por que o Dr. Bezerra, né, fez essa dupla maravilhosa com Eurípides, um encarnado e um desencarnado. Como é que foi a evangelização do espiritismo no Brasil através dos idos antes do Chico e toda essa evangelização que o Chico promoveu no Brasil, né? Pátria do Mundo, Coração do Evangelho. Depois veio toda essa reeducação psicológica de Joana de Ângeles através de Divaldo, sucessor de Chico. E agora vem Hermância do Fogo, Eurípides, Dr. Bezerra, endossando as obras de Hermância para dizer a unificação, a conscientização, a individualização, a individuação, principalmente do espírita, é a gente pegar todo esse conhecimento, essa trajetória de evangelização, de conhecimento psicológico, científico, médico, e agora aplicar de uma maneira prática, de uma maneira que a gente cresça, olhe para dentro de nós e nos unamos. Porque a gente já aprendeu muita coisa, embora seja uma doutrina de 200 anos, mas a gente tem que começar a fazer essa introspecção do preparo. E a gente começa a ver, a medicina começa a não ter mais alternativa. Né? Ter no espiritismo, quem conseguiu no espiritismo ter a suavidade da caridade, né? Que fora da caridade não há salvação, principalmente conosco mesmo, partindo desse princípio, agora a gente vai ter uma medicina, porque olhe como a gente conversa lá na AME, isso é uma coisa conversada em todas as AMEs.
que o médico, né, com todo respeito àqueles médicos que já não travam mais essa briga consigo, como a gente os médicos se personalizam, né? Como é difícil essa despersonalização. Então, assim, hoje a gente está caminhando por esse lado. Quando eles não conseguem diagnóstico, tem um diagnóstico espiritual. A esquizofrenia, sendo uma doença, sendo um transtorno psíquico, vinculado ao medo, né? Ao medo de enfrentar, ao medo de si mesmo, a falta de coragem de mergulhar dentro desse arcabouço pessoal, começar uma trajetória de si, né? Conhecimento, de enfrentar o homem velho. Aí está aí as doenças psicológicas, os transtornos emocionais, os TOCs, os TDAHs, que a gente está enfrentando, porque a gente tem corpo, mente e espírito, e está achando que só tem corpo, né? A gente acha que o nosso cérebro, como disse o doutor, tem o Deepak Chopra que fala, né? Ele agora e o Tanzi, né? Rudolf Tanzi, que ele fala que o cérebro, como é difícil formar opinião para os cientistas, que o cérebro não é a consciência, mas a nossa mente é a nossa consciência, e que o cérebro é um aparelho extraordinário. Então, a gente está começando a chegar. E o doutor Luiz Bezerra nos cobra exatamente isso. A gente tem que começar a perceber mais nossa família, a perceber os fenômenos catalépticos, começar a perceber os fenômenos neurológicos dos nossos jovens, das nossas crianças, que a gente coloca nas mãos de médicos que, infelizmente, às vezes não estão bem preparados, que não têm conhecimento espiritual, que estão longe de ter um diagnóstico que vai ajudar aquela criança, aquele adolescente, né? E quantas pessoas sofrem, às vezes, de perturbações mentais que estão lá dentro de um asilo, dentro de um manicômio, e é apenas mediunidade não tratada, porque nós que somos espíritas dentro de uma família, a gente tem vergonha de divulgar o espiritismo, porque o cara é evangélico, porque o cara é católico, porque o cara é umbandista. A doutrina espírita é o futuro das religiões, né? E não. E como diz, é a religião do futuro, né? Também. São as duas coisas juntas. Que a gente não brigue, que a gente consiga unificar, né? Pacificar e orientar e atuar. Dentro dessa questão, ele deixa claro que a catalepsia e a letargia não é uma enfermidade física. Olha, aqui é o doutor Bezerra de Menezes, que foi médico quando encarnado e que no mundo espiritual está com a visão muito mais ampliada. Então, ele diz que catalepsia e letargia são faculdades medianímicas, incompreendida, descurada e mal orientada. Só aí já chama a nossa atenção para a gente perceber que ela pode estar presente sim, porque se ela é mal curada, se ela é desconhecida, ela pode ser explorada pela mistificação e pela obsessão. Alguém pode vivenciar um processo cataléptico dessa natureza proporcionado por espíritos inimigos, que tiram a pessoa do corpo naquele momento, causa aquele desligamento, e a pessoa fica naquela situação em que percebe tudo em redor, mas não tem comando sobre o corpo, e muitas vezes é até enterrado vivo. Como muitos casos, se a gente for buscar aí no YouTube da vida, a gente vai encontrar muito caso de pessoas sendo retiradas de dentro de túmulos, situações em necrotérios, notícias dessa natureza. E também por uma tendência viciosa das vibrações perispirituais para o aniquilamento, que vai trazer essa neutralidade do fluido vital. Então, já pensou? A criatura tem uma tendência viciosa dessas vibrações perispirituais para o aniquilamento. Ela que proporciona o fenômeno, ela que volta e meia está vivenciando esse processo, porque tem pessoas que já têm uma viciação, sim. A gente não tem conhecimento, mas tem muitas pessoas, quando a gente for ler o livro da Ivone Pereira, a gente vai ver que o primeiro fenômeno que aconteceu com ela tinha, se não me engano, 2 meses. Com 8 anos aconteceu de novo. Então, graças a Deus que ela estava numa família espírita que entendeu o processo e auxiliou. Mas pessoas que passam por essa situação e que são internadas porque não é constatada uma morte por dessa natureza e está sempre acontecendo, está tendo uma tendência viciosa aí das vibrações perispirituais para o aniquilamento, que vai neutralizando o fluido vital,
a energia necessária para a criatura continuar a viver. Isso é sério, isso é grave, porque, como ele diz, como o doutor Bezerra diz nesse estudo, essa ausência desse fluido vital dá essa anestesia geral ou parcial, onde a pessoa perde a sensibilidade, aí fica com aquele sintoma de morte, a aparência de morte. Muitos entram até em decomposição física. E, nesse momento, a consciência está vigilante, a pessoa está sabendo tudo que se passa em torno, está passando pelo terror de que vão enterrar, de que estão vendo que ela está morta, coisa dessa natureza. Tudo em função desse desconhecimento que nós temos dessa questão, de que é possível uma pessoa vivenciar todo esse processo sem estar morta. E daí os cuidados que hoje, acho que a medicina já tem, hoje nós já temos aparelhos que detectam realmente, como aquele médico disse no vídeo inicial, se a pessoa não tem adoecimento nenhum, de questão nenhuma, e entra num estado desse, é bom ter cuidado e investigar para saber se não é realmente uma questão de catalepsia que ela está vivendo, e não que ela tenha morrido. Porque muitas vezes, hoje nós temos aparelho que consegue detectar se a criatura está viva, o coração está funcionando, se os órgãos estão em funcionamento, porque nesses fenômenos os órgãos vão estar em funcionamento. Só que eles vão estar tão lentos, numa vibração tão baixa, que percebidos assim, naturalmente, a olho, não. De maneira nenhuma a gente vai perceber. Então, nesses casos aqui, a gente precisa ficar atento, porque diz o doutor Bezerra de Menezes que se são espontâneas essas manifestações, ou seja, se acontece com frequência, é um vício que a pessoa tem, do mesmo tipo do animismo, que a gente sabe que no processo mediúnico, no animismo, o médium não é um espírito que vem se comunicar, é sempre ele que volta sofrendo num momento, numa dificuldade que não superou. Então, da mesma forma, no caso da letargia e da catalepsia espontânea, pode estar acontecendo isso. A criatura está numa viciação que nós vamos ver nas causas. Por que se vicia? O que acontece que o espírito entra nessa viciação quando retoma um outro corpo, né? Então, o que acontece? Sim, nesse momento, a criatura ela está trabalhando para matar a organização física, né? Ela está trabalhando contra ela mesma. Vai acontecer, possivelmente, uma morte total da organização física, porque o corpo não vai suportar, tá? De vez em quando vivencia desse desligamento, fora daquilo que é normal, como no estado do sono, que o médico falou. A criatura pode entrar em estado de loucura, porque as células cerebrais vão ser atingidas frequentemente por demasiado tempo, poderão levar à obsessão, ao suicídio, ao homicídio e a graves enfermidades nervosas, esgotamento, depressão, alucinação. Tudo isso, o doutor Bezerra de Menezes está apontando aqui nesse primeiro capítulo dessa obra, Jorge. Com certeza, Dora. Todos os fatos, eles começam a se concatenar, né? O universo espiritual, com o universo mental, com as nossas sinapses, com as nossas conexões nervosas, com a nossa educação moral. Então, assim, já chegou a hora, né, da gente começar a educar os nossos vícios, transformando esses velhos vícios, né, em bons hábitos, a questão da mudança do hábito, tão desejada. Naquele livro que você me indicou, me apresentou José Lázaro Boberg, inclusive, nos livros dele tem um e-mail, tem um WhatsApp, né? E eu já entrei em contato, convidando também para ver se ele consegue bater um papinho. Parece que ele é muito disponível. E ele fala exatamente isso, da força do hábito, né? Da vontade, da energia, da gerência da vontade que a gente tem na nossa alma, no nosso arcabouço de formação da nossa consciência, da nossa mente. Então a gente fica sempre confundindo, né? A culpa é do meu corpo, que eu tenho muito problema aqui orgânico, eu tenho muito hormônio. Não, meu amigo. O corpo, o nosso vício, ele não é do corpo. O corpo é um conjunto de células que nos amam, nos acompanham em todas as reencarnações através do processo cromossômico energético, pela luz que a matéria
adere à consciência de cada um, e ela está ali nos dando a casa da nossa alma, do nosso perispírito. Não adianta te botar a culpa nos nossos vícios no nosso corpo. O vício está na nossa consciência, nossa falta de consciência, que é tão difícil dessa reforma íntima. A gente acaba fazendo uma reforma íntima e se culpando tanto que fica uma tortura íntima, como diz a irmã, se diz, orientada por Dr. Bezerra e orientada por Eurípides, né? A gente vive uma tortura íntima. Meu amigo, se você tem um vício e não consegue controlar, respeite o seu homem velho, chame o homem velho para grande, para você começar a ter uma orientaçãozinha, começar a se respeitar, que você... Não é porque você conheceu o Espiritismo nessa encarnação, o Espiritismo tem 200 anos, que você vai ser uma pessoa melhor, não. Faça as pazes com o seu homem velho. Se você conseguir diminuir um vício, já melhorou muito. E a partir daí vai criando novos hábitos, vai se tornando menos anímico, mais espirituoso, e vai vivendo. A partir daí, a gente vai tendo mais saúde mental e menos loucura na nossa vida. Então, o médium, que somos todos nós, que não tem educação mediúnica, não tem esforço no bem, não tem uma prática com a caridade de si mesmo, e não estuda os fenômenos que estão envolvidos numa mediunidade, que são muitos, a gente fica desequilibrado, a gente fica esquizofrênico, a gente fica com vários transtornos mentais que a gente desconhece. E os médicos que estão agora nesse processo de conscientização de doença espiritual, tem correlação com doença material e doença psicológica, como diz o nosso querido Dr. Jorge André, né, lá do Rio de Janeiro, brasileiro, estudante de energia psi, é que a gente consegue dar um saltinho mais nisso. Aí a gente consegue organizar mais nossa mente, consegue ter mais saúde corporal, porque a mente está equilibrada, corpo são, mente são, e começa a entender. O filho da gente tem um fenômeno de epilepsia, e a gente diz, oh meu Deus do céu, o bichinho está com alguma deficiência, eu tenho doidinho. Não, é um médium precisando ser educado, precisando conscientizar que a mediunidade não é nada de doença, a mediunidade é saúde, a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. A gente precisa entender que a gente tem uma faculdade e nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência carnal, filho de Deus, que às vezes a gente devaneia para o lado espiritual também, né? Então a gente tem que perceber isso. E se a gente não perceber, a gente começa a se obsediar, porque a gente vê aí a espiritualidade negativa fazendo implantes, fazendo trabalhos, né? Aumentando, rotacionando nossos chakras para viciar mais a gente, para a gente perder o equilíbrio, perder a energia vital, cometer pequeno suicídio da gula, da sexualidade, do álcool, né? Então a gente tem que começar a pensar e cuidar da nossa moralidade devagarzinho. A velha reforma íntima, como diz Hermance Dufour, Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides Bassanufo. Aquela reforma íntima, devagarzinho. Você é um espírito que estuda muito? É. Mas não se ache o dono do céu, né? Não ache que você é uma grande estrela. Você é um pequeno pirilampo, dando pequenos saltos. Se conforme a iluminar mal o seu quarto, porque às vezes sua família nem acredita no espiritismo, né? E vá aceitando as pessoas não quererem. Você não é o dono da verdade. A verdade ela é relativa e é temporal para cada um. E a gente vai também melhorando as nossas enfermidades nervosas, controlando a ansiedade, né? Melhorando esse esgotamento mental de uma correria diária sem paralelos, né? Controlando a depressão, como você falou, e diminuindo as alucinações, como também você colocou no slide. Interessante que você falou aí, me lembra que o Deepak Chopra, ele diz que as nossas células estão escutando os nossos pensamentos para saber o que nós estamos pensando para levar para o nosso corpo. Então, se o meu pensamento é eu não quero mais viver, essa vida não tem mais sentido, eu não quero mais ficar aqui. Isso, naturalmente, se eu já tenho essa viciação do passado, como nós vamos ver no próximo programa, por que ocasiona, naturalmente eu entro nesses processos de querer ir embora, de querer me desvincular da vida. E com isso, eu vou criando esses momentos de desligamento desnecessário que vai me propiciar, de repente, um desencarne mesmo, antes do tempo.
Então, a gente precisa ter atenção, e eu achei muito interessante esse estudo, pela chamada de atenção que ele nos traz com relação a essa questão, que diz respeito a todos nós, e principalmente ao trabalho nosso da doutrina espírita, em termos de conhecimento, de esclarecimento. Então, ele segue dizendo que um tratamento psíquico adequado, um tratamento magnético através de passes aplicados por médiuns idôneos, quer dizer, por pessoas sérias, uma casa espírita organizada, que realmente faça isso com pessoas que preparadas, que realmente buscam o melhor para si e para os outros. E a intervenção oculta da espiritualidade vem trabalhando e tem evitado que a catalepsia e a letargia se propaguem entre os homens com feição de calamidade. Quer dizer, a gente não tem nem noção do trabalho que a espiritualidade faz para evitar que essas questões aconteçam em nossas vidas. Porque senão, se não houvesse esse trabalho aí oculto, essa intervenção oculta, muitas e muitas pessoas estariam vivenciando esse problema sério e grave. E aí ele diz o seguinte, que se nós, os espíritos, não sabemos ou não queremos, veja bem, resolver essa questão, se nós não temos ainda conhecimento, nem procuramos adquirir esse conhecimento acerca dessa questão, para auxiliar essas pessoas elas estão sendo auxiliadas naturalmente no cultivo geral da mediunidade comum. Olha que coisa interessante. Muitos médiuns nem sabem que tem essa faculdade, e dentro do trabalho mediúnico, cultivando a mediunidade, trabalhando, as correntes vibratórias e magnéticas constantes, sendo ali trocadas, sendo ali influenciadas pela espiritualidade, essas forças vitais, que são próprias dos fenômenos mediúnicos, vão corrigindo esse nosso vício, vão corrigindo essa nossa condição de desarmonia que nos leva a esses estados. E que essa faculdade cataléptica, se ela for orientada, ela vai servir para fins dignificantes. E aqui a gente chega justamente no ponto da Ivone Pereira. Ivone tinha esse processo, mas a faculdade dela toda foi trabalhada no processo mediúnico. Nós vamos ver aí ao longo da trajetória dela que ela saía, se ausentava do corpo, passava muitos dias fora do corpo. Aconteceu isso quando ela foi psicografar o livro Memórias do Suicida, Invisível, obras que ela fazia muitas vezes visitando o mundo espiritual, nesses momentos em que ela ficava realmente num estado de catalepsia, de letargia, que as pessoas a família já entendia o processo, ficavam em prece, ficavam em oração, vibrando, mantendo ali enquanto ela retornava, porque sabia que ela não estava morta. Então, tem muito médium que nem sabe que tem essa faculdade e que está sendo beneficiado no trabalho mediúnico, com essas trocas constantes, com essas cargas magnéticas, essas forças vitais magnéticas que está a todo momento sendo realizada ali no trabalho mediúnico. E aí o doutor Bezerra de Menezes cita o caso do Lázaro, que todos nós conhecemos, né? Ele diz que o caso do Lázaro estava no estado cataléptico superagudo espontâneo. Ele nutriu o desejo incontido de se desligar da matéria para alcançar o infinito, para seguir adiante. E com isso, o que ele fazia? Ele suprimia o próprio fluido vital. E o organismo dele estava as energias quase que totalmente extintas. Os liames magnéticos do perispírito em direção à carne se encontravam de tal forma frágeis, danificados pelo enfraquecimento das vibrações e da vontade. Então, era um fenômeno natural, provocado por ele. Ele queria sair da matéria. E com isso, o que aconteceu? Isso é o doutor Bezerra de Menezes que está dizendo com a sua visão espiritual, que o processo de Lázaro foi dessa natureza. Então, o que aconteceu? Ele simplesmente entrou nesse estado de enfraquecimento. Chegou numa situação grave, aonde o enfraquecimento da vibração e da vontade era que estava comandando o processo. Não é isso, Jorge? Exatamente, Dora.
às vezes, olha só como a maioria das vezes a gente não estuda, né? E ao invés da gente aproveitar a oportunidade, né, dos meios digitais que hoje nos oferecem várias e várias oportunidades, e às vezes muitas das pessoas entram no conhecimento espiritual através dos romances espíritas, né? Dos filmes espíritas, né? Como o Nosso Lar, né? Nada é por acaso, né? Essas novelas que já se transformaram no YouTube em, 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 em matéria artística, né? Já audiovisual. Às vezes a gente vê um evangelho, né? Uma passagem dos apóstolos, né, as histórias do Antigo, do Novo Testamento, e toda aquela história da Casa do Caminho, falando dos apóstolos do Cristo, e a gente ainda romantiza, né? A gente ainda faz aquela alegoria que muitas vezes, por uma questão de limitação, né, ou pela a própria escolha nossa de não querer nos moralizarmos, né? Eu não quero conhecer mais profundamente, eu quero continuar mantendo aquele meu viciozinho, né, que eu não aguentaria viver sem. Então a gente vê esse caso de Lázaro e jamais passa pela cabeça, né, da gente que às vezes aconteceu um fenômeno, né, cataléptico ou de letargia, né? Então a gente tem que começar a ver e a decodificar o que o Cristo fez justamente na nossa doutrina espírita, né? Caminho, verdade e vida. Né? Toda essa transformação que precisou de todos esses apostolados, antecessores ao Cristo, esses seres humanos maravilhosos, filósofos, a preparar a vinda do Cristo para a gente. Então a gente tem hoje uma doutrina que fala para a gente de tanta coisa maravilhosa, mas a gente não faz o evangelho no lar. E no evangelho você pode ler livros como os livros de Dr. Bezerra de Menezes, os livros de Joana de Ângeles, os livros de Chico Xavier, né? Os livros de doutora Ivone Pereira. Eu chamo doutora Ivone Pereira porque a gente chama Dona Ivone Pereira, né? Mas quem tem médium inato, quem tem uma missão mediúnica, como o Chico, né? Como doutora Ivone Pereira, né? Como Divaldo Pereira Franco, né? Como Peixotinho, esses médios que vieram praticamente para dar sua vida ao mandato mediúnico são doutores espirituais, que vêm para nos... Não é doutor de importância, não, sabe? Eu sou um doutor, eu sou aquele médico, eu tenho um pós-graduação, eu tenho um mestrado, doutor. Não é esse doutor que eu estou falando. Eu estou falando do doutor das nossas almas, aquelas pessoas como o doutor Bezerra de Menezes, né? Então, tem hora que a gente coloca tão distante o Cristo da gente, tão distante essas entidades maravilhosas, que elas realmente ficam distantes, né? Então a gente tem que começar a trazer essas coisas, deixar de romantizar, como eu falei no início, e começar a ver, cara, isso é um fenômeno cataléptico, né? Como você falou, Lázaro, a filha lá da outra pessoa. Então, assim, Jesus, ele não veio mudar a lei, ele veio nos mostrar a lei do Pai dele. Que é Deus, que é o criador de todos esses universos, de todas essas galáxias, todos esses seres. Então ele diz, sois deuses, filhos de Deus, né? E tem, Dora, uma coisa que tem correlação com isso, é a gente começar a deixar de romantizar as coisas, né? Por que eu estou vivendo esse fenômeno patológico? Por que está acontecendo isso na minha família? Por que eu sou espírita e não pratico o evangelho realmente sentido no meu lar? O que é que o evangelho está trazendo para a minha família hoje, né? Então, a gente conversando lá na AME com a doutora Cátia, com os amigos, eu fico assim, meu Deus, sou muito agradecido. A gente, mais de 20 e poucos anos de evangelho no lar. E é como você faz na sua casa, né? Às vezes você faz só, às vezes a gente faz só com uma pessoa. O importante é não deixar. E envolver essas pessoas, porque tem coisas ali extremamente interessantes, muito mais interessantes do que uma internet, do que um Facebook, do que um negócio, uma coisa digital. As maravilhas que traz para a nossa renovação da alma, que está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, são coisas assim iluminadas, que as pessoas hoje sedentas de saúde mental, cheias de problemas de perturbação de
transtorno de amorosidade e afetividade, sai de um banquete espiritual, né? A gente precisa continuar, precisa insistir, né? Precisa divulgar. E você não sabe o esforço que a espiritualidade faz para um programa como esse que está acontecendo hoje. As pessoas, meu Deus, eu estou aqui me suicidando devagarzinho. Meu Deus, eu tenho um fenômeno cataléptico com um sobrinho meu, e eu não sabia que era isso. Então a gente tem que divulgar ao máximo, passar isso ao máximo de pessoas possíveis. É interessante o Dr. Bezerra apresentar esse caso do Lázaro como sendo um desejo incontido dele de abandonar o corpo para voltar para o mundo espiritual. Tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que tem esse sentimento, que se entrega dessa forma e que não quer realmente viver, não quer lutar pela vida. Tem muita gente nessa situação. Mas ele vai adiante e cita também, ele diz que no caso do Lázaro, ele já cheirava mal, como diz o Evangelho, né? A crise estava muito séria e Jesus restaurou tudo aquilo. Por quê? Porque ele tinha a capacidade de fazer isso. Então, foi necessário o poder restaurador de uma alma virtuosa como a do Nazareno, para se impor ao fato, substituir células já corrompidas, renovar a vitalidade animal, fortalecer liames magnéticos. Por isso que o Cristo ordenou, Lázaro, sai. Como quem diz, sai desse estado, sai desse torpor, sai dessa ideia, desse pensamento, sai e vem aqui fora. E, nesse momento, Jesus, com esse poder restaurador, ele conseguiu trazer o Lázaro à vida, porque ele estava quase que indo realmente. Só que não é algo que acontece assim, que qualquer um pode fazer isso. E o doutor Bezerra disse que, no caso da filha de Jairo e da viúva de Naim, as forças vitais estavam anestesiadas naquele enfraquecimento físico. Não era o mesmo processo do Lázaro. Do Lázaro já estava uma coisa muito adiantada, já estava uma coisa muito desorganizada. No caso deles, não. Havia só uma anestesia, um enfraquecimento físico. Então, o que acontecia naquele momento? Os liames magnéticos que o doutor Bezerra aponta ainda estavam aproveitáveis. E as reservas vitais conservadas pelo perispírito estavam muito fortes ali. A constituição física era robusta, quer dizer, aquelas criaturas, elas tinham reservas. Muito interessante essa questão que o doutor Bezerra traz, reservas vitais conservadas pelo perispírito. Veja como o nosso corpo, como a importância da vida para nós, que Deus permite que tenhamos reservas no nosso perispírito para repor as nossas energias quando nós estamos enfraquecidos. Então, era justamente isso que acontecia. Aquelas criaturas, elas estavam naquele estado de anestesia, mas ainda com muitas reservas no perispírito, foi necessário apenas acionar aquelas reservas para que elas despertassem. Então, Jesus, diz o doutor Bezerra de Menezes, não se abalaria a cura, porque esta seria impossível, quer dizer, se não houvesse essas reservas. Ele só trouxe Lázaro de volta porque existiam reservas do perispírito, que ele foi lá e reconstituiu células, o corpo dele deu vida a esses jovens também, porque tudo isso existia, porque se já tivesse havido rompimento, é da lei. Jesus não iria contra a lei, de maneira nenhuma, mas só aconteceu porque existia, deixando claro para nós que esse fenômeno cataléptico é algo que a gente precisa ter um olhar diferente para ele, a gente precisa estudar, conhecer e saber que são fenômenos naturais, são fenômenos medianímicos, como o doutor Bezerra de Menezes colocou, não é uma doença do corpo, que está muito no comando da nossa vontade também, porque a minha vontade desequilibrada, doentia, pode me levar a esse estado. As questões de pensamentos, de sentimentos, que vão abrir portas às obsessões, tudo isso vai contribuir para que esse fenômeno aconteça em nossas vidas. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Jorge? Nós já estamos encerrando.
Pois é, eu me senti no papel de fazer uma espécie de comentários panorâmicos, né, ao entorno do que você está abordando, né, desse tema, desse livro maravilhoso da doutora Ivone Pereira, e ao mesmo tempo a gente focando, né, em letargia e catalepsia. Então, assim, é importante, quanto tempo a gente já não fala, né, que o ser humano já não conhece os chakras, né, os chakras, as energias vitais que fazem parte do corpo perispirítico, do perispírito. Cada chakra coronário ligado ao universo, às captações intuitivas, o chakra frontal ligado à espiritualidade, né, a glândula pineal, né, a nossa conexão divina do ser material com o ser espiritual, o nosso chakra laríngeo, responsável pela educação do que a gente fala, do que a gente expõe, do que a gente coloca, que está dentro dos nossos corações, o nosso chakra cardíaco, né, o quarto chakra, ligado às nossas pétalas de amor, como diz o Dr. Jaider Rodrigues, nosso querido Rivaldo. Todas as pessoas que divulgam essa doutrina espírita maravilhosa. Então, assim, a gente vai começando a fazer a correlação, né? Aí vai descendo, terceiro chakra, ligado todo ao sistema digestivo superior, onde a gente exerce uma raiva ao processo metabólico que a gente adoece. Aí vemos para o chakra, o segundo chakra, que está ligado ao sistema digestivo inferior, né? Um dos maiores seres inteligentes, que é o intestino grosso, lá da época da gente reptiliana, que salva as nossas vidas, que tem nossos nutrientes aí ao longo do processo evolutivo, e no final o nosso chakra básico, né, ligado às nossas gônadas, a reprodução, que hoje a gente ainda usa e abusa, com a sexualidade, né, com essa a pornografia que tanto nos avassala, mas ao mesmo tempo a gente é encadeado, como ele diz aqui, como você falou, através da coluna vertebral, todas as reservas energéticas que estão ligadas a gente. Nós somos três seres, um muito primitivo, o homem velho, um ser do meio, né, nessa transição entre material e espiritual, e a partir aqui dos chakras superiores, seres, né, milenares, seres de luz, parte quântica de Deus, né, filhos de Deus, irmãos, né, acatados e amorosos por Jesus. Então, assim, a gente tem que começar a entender um pouquinho disso. E aí, como você fala, letargia é todo esse processo que nos aprisiona de uma forma mais ampla. Catalepsia, pontos de congestionamento que estão ligados aos nossos chakras. E a gente precisa conhecer a energia do outro e da gente para evitar problema. Pensamento bom e ruim do outro e da gente para evitar problema, né? Trabalhar mais nossa amorosidade. Então, assim, se a gente não tiver isso, e a gente sendo médico, todos nós somos médicos, né? Uma faculdade inerente ao ser humano, a gente adoece, a gente fica letárgico, né? E essas doenças que estão chegando hoje, como a esquizofrenia, como os transtornos obsessivos compulsivos, como os transtornos de mente acelerada, que a gente sempre fala, né, Dora? Por quê? Porque a gente pensa que todo esse arcabouço que está nas nossas vidas é uma coisa simples, que a gente não precisa dar importância. Não, tudo isso é divino. A gente está falando aqui, é uma divindade, é um benefício de Deus do nosso chakra laríngeo. Quantas pessoas não podem falar, quantas pessoas não têm um câncer de laríngeo, um câncer né, das cordas vocais, porque mal baratam o seu instrumento de fala, só falam com raiva, só falam maltratando as pessoas, né? Quantas pessoas... Então, assim, a gente tem que começar a ver que esses fenômenos todos, agora, principalmente essa obra de doutora Ivone Pereira, graças a Deus aí promovida por você, tem que ser divulgada. Eu lembro quando a gente começava a falar de mediunidade há 15 anos, né? Era assim, uma coisa... Não vamos falar de mediunidade. Agora, o ponto, né, que a espiritualidade inferior quer que a gente não fale é de suicídio. Mas eles querem que a gente se suicide lentamente, né, de forma pequena, média e grande, para que a gente fique mais tempo para evoluir. Só que os seres divinos querem nos acolher.
Os seres divinos querem que a gente seja essa luz. Então, que a gente consiga, né, ter o apoio divino, ter Jesus em nossos corações, para que a gente não desista, para que a gente persista, né, para que a gente tenha esse apoio, né, Dora? Justamente do nosso querido Bezerra de Menezes, Eurípides, né, e toda essa equipe aí que está tentando ajudar nós mesmos, né, e toda essa humanidade maravilhosa. Com certeza. Eu falar. Bem, pessoal, nós estamos concluindo aqui a nossa aula, mas eu gostaria de deixar um questionamento aqui para vocês responderem lá no nosso grupo. Você já conhecia as faculdades letargia e catalepsia antes da narrativa de Lázaro e de alguns casos que a imprensa noticia? Ou esse assunto é novo para você? Foi a primeira vez que você teve contato com ele? E esse assunto já foi discutido nos grupos de estudo que você participou? Ou é a primeira vez que está sendo discutido? Você se sente preparado para lidar com essa situação, caso seja chamada a auxiliar? Caso surja na sua vida um caso desses e você seja chamado como espírita para ajudar, você está preparado? Então, vamos atentar para essas questões e vamos encerrar por aqui. No próximo estudo, nós vamos ver as possíveis causas desses distúrbios apresentados pelo Dr. Bezerra de Menezes, que é a continuidade do capítulo. Como nós dissemos no início, leia o capítulo. Assista o vídeo, leia o capítulo, porque você pode ter outras interpretações do estudo, e depois vamos colocar o vídeo, vamos colocar também um questionáriozinho que gostaríamos que vocês respondessem. O que vocês acharam do conteúdo que nós trouxemos? O que vocês acharam de nós facilitadores? O que vocês acham que poderia ser melhorado? Vamos contribuir. Por favor, respondam o questionário. Então, muito obrigada. Se vocês assistem o vídeo, se vocês estão conosco no estudo, com certeza vocês estão querendo aprender. Muito obrigada pela participação, pela contribuição. Nós vamos esperar de vocês essa resposta para que a gente possa melhorar o nosso trabalho e seguir adiante. Muita paz a todos. Jorge, suas considerações finais para a gente encerrar. Dora, só agradecer, né, a oportunidade. Realmente, a sua ideia ainda é ideia inovadora, né, de um livro maravilhoso que está merecendo, né, com certeza, já merecia até antes, né, de outros locais do Brasil, ser colocado para esse fim. Então, só gratidão, me coloca à disposição. Vou continuar lendo esse livro maravilhoso e vamos poder dar, dentro das possibilidades, trocar aqui ideia com vocês e com todo mundo ao longo desse estudo. Tá bom? Muito obrigado. Então, até a próxima segunda-feira, todos vocês. Se Deus quiser, nos encontraremos em mais um momento, dando continuidade ao estudo desse capítulo. Muita paz a todos.